Olá, tudo bem? Espero que sim. Então, estamos aqui mais uma semana para poder continuar as nossas atividades do livro do EMAI, tá? Hoje as nossas atividades vão da página 77 até a página 81, tudo bem? Nessas atividades, nós vamos falar de formas geométricas e sólidos geométricos, tá? Então aqui, ó, brinquedos, caixas e seus formatos. Essas são as formas geométricas planas. Hoje iremos relembrar. Então, ó, vamos relembrar quais são as formas geométricas planas, tá? Então, nós temos aqui primeiro o círculo, né? O quadrado, retângulo e o triângulo. Essas são as formas planas, né? Que a gente já aprendeu nos outros anos, o primeiro ano, o segundo ano. A gente só está relembrando para agora entrar na parte dos sólidos geométricos, que é para vocês poderem entender. A gente vai utilizar essas formas planas para a gente entender todos os sólidos, alguns sólidos geométricos, tá bom? Então aqui, ó, nós temos alguns, ó. Esses são os sólidos geométricos. Então nós temos um cubo, uma esfera, um cone, um paralelepípedo e um cilindro. Eu tenho aqui alguns exemplos que eu encontrei em casa e vou mostrar para vocês para a gente poder comparar, tá? Quando você estiver assistindo esse vídeo, depois você pode sair caçando na sua casa alguns objetos que tenham esses formatos desses sólidos geométricos, tá? Você vai comparar. Então, um cubo. O que é um cubo? Aqui, ó, estão vendo? Eu tenho um cubo, tá? Que ele é cheio de letras, estão vendo? É um cubo. Isso aqui é um cubo. O cubo, se eu pegar uma face dele, olha só, somente uma face, qual é o formato que ela tem? Ela tem o formato de um quadrado, não é? Então, todas as faces desse sólido geométrico são quadrados. Então, isso aqui é um cubo. Por quê? Todas as faces são, ó, quadradas. Se eu virar, quadrado, 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 do outro lado, quadrado também. Então, esse aqui é um cubo. O que a gente lembra de objeto que tem? Geralmente o dado de algum jogo é em forma de cubo. Tem aquele cubo mágico que é todo colorido, né? Que a gente monta as cores iguais. Então, esse aqui é um formato de cubo. Relembrando, cubo ele tem a face de um quadrado e todas as faces, ó, tá vendo? Todos os lados são quadrados também, né? Agora a esfera. Eu encontrei aqui um objeto que é uma bolinha. Isso aqui é uma bolinha. Estão vendo? Isso aqui é uma bolinha que eu tirei de um desodorante. É a única coisa que eu encontrei aqui em casa. Mas esfera nada mais é que uma bola, tá? Qualquer bola aí que você pegar, seja de futebol, vôlei, ping-pong, qualquer coisa, ela, apesar que isso aqui se assemelha muito a uma bolinha de ping-pong, não. Ela é uma esfera, tá bom? Então todo tipo de bola que você tiver aí que você encontrar, ela é o formato de uma esfera. Seguindo aqui, nós temos o cone. O cone é uma coisa que eu encontrei que se assimila. É o que? O chapéuzinho, ó, de aniversário. Estão vendo? Por quê? Qual que é a característica do cone? Ele tem a base dele, que é um círculo, estão vendo? Ó? É um círculo, a base. Ó, do outro lado aqui é a pontinha, é fininha. Então tem aqui um círculo, né? Então esse aqui é um cone. Outros objetos que se assemelham a um cone. Tem também o que eu vi, eu andei observando aqui, tem o... Então, outro objeto que eu tenho aqui que se assemelha com o cone é o funil, né? Que ele tem esse formato aqui. Ó, olha o cone, não parece um funil de ponta cabeça? Então, você pode observar, se você tiver funil na sua casa, você pega para você observar, tá? Nosso próximo sólido geométrico é o paralelepípedo. Então, o nosso próximo sólido geométrico é o paralelepípedo. Uma coisa que eu encontrei aqui que se assemelha, ó, é essa caixinha de celular. Ele parece bastante com o cubo, não parece? Mas ele tem algumas diferenças. A gente vai observar que a face do paralelepípedo, ele é retangular. Ó, vamos voltar lá. Aqui, olha o retângulo. Estão vendo o retângulo aqui? Olha aqui a face do meu paralelepípedo, ó. Tá vendo a face? Ela é um retângulo, né? Ó, retângulo. Tá vendo? Ele não é quadrado. Tá? Então isso aqui se assemelha muito ao paralelepípedo. A caixa, eu encontrei essa caixinha, caixa de sapato, você vai ver também que tem o formato de um paralelepípedo. Já observei lá no quintal também tijolo, tem o formato de paralelepípedo. Então isso aqui é um paralelepípedo. Diferente do quadrado, que tem todas as faces iguais quadradas, ele tem as faces de um retângulo, né? Só para lembrar o que é retângulo, retângulo ele não tem os quatro lados iguais, ó. Dois são de um tamanho, são maiores, e os outros dois, ó,
são menores, né? Então isso é um paralelepípedo porque ele tem as faces de um retângulo, ok? E por último tem aqui o cilindro. Uma coisa que eu encontrei é isso aqui, ó. Isso aqui todo mundo tem em casa. Isso aqui é um rolinho de papel higiênico, estão vendo? Tá? Tem outras coisas que eu olhei também, copo, tem o formato de cilindro, né? O que é um cilindro? Então ele tem a base, ó, de um círculo, a base do outro lado também é um círculo e ele tem, então, isso é um cilindro. Então tem também o rolinho de papel toalha, que ele é maior, e ele se assemelha, ele tem o formato de um cilindro. Então as faces são de círculo, estão vendo? Diferente do cone, ó. O cone ele só tem uma face que é do círculo, que é essa, mas o outro lado, ó, é a ponta, porque ele se assemelha a uma pirâmide, tá vendo? Um triângulo. Então, círculo, círculo, tá vendo? Cilindro. Ok? Então, seguindo aqui para nossa atividade, para as outras imagens. Observe as figuras abaixo. A face azul desse cubo é uma figura plana chamada quadrado, foi o que eu expliquei. Então, a face do nosso cubo, ó, né, é uma figura plana chamada de quadrado. E o cubo ele tem 6 quadrados ou 6 faces, né? São todas em formato de quadrado, formando o nosso cubo. Ó, tá vendo? É do mesmo tamanho, todas as faces, né? Agora aqui, a face verde desse paralelepípedo é uma figura plana chamada retângulo. Foi o que eu expliquei. Olha só a face. Essa face verde aqui do nosso desenho, a face aqui da minha figura, da minha caixinha. Ó. Então é um retângulo, né? Como face, esse aqui é o nosso paralelepípedo. A face amarela dessa pirâmide é uma figura chamada triângulo. Ó, eu tenho aqui também, essa aqui eu não encontrei nenhum objeto aqui em casa, então eu confeccionei uma, não sei se vai dar pra ver, ó. É uma pirâmide, tá vendo? Ó? Então, a pirâmide, se você olhar a face aqui lateral, ó, tá vendo aqui? Parece o quê? É um triângulo, não é um triângulo? Então ela tem vários triângulos, ó, onde a gente forma uma pirâmide. E a face embaixo dela aqui é um quadrado. Tá vendo? Isso é uma pirâmide, ó. Olha só. Legal? E por último, né, a face rosa desse cilindro é uma figura plana chamada círculo, ó, que eu acabei de explicar. Então, olha lá. A face, ó, do nosso cilindro, que está aqui embaixo em rosa, é o círculo. Então, temos 2 círculos e um cilindro. Tudo bem? Vamos lá. Agora para as atividades do livro. Sequência 13, na página 77. Brinquedos, caixas e seus formatos. Atividade 13.1. André prestou atenção nos formatos de alguns brinquedos. Então ele olhou esses brinquedos aqui. Ele olhou o peão, ele olhou um foguete, a bola, o chapéu de aniversário. Ele olhou as latinhas aqui do telefonezinho, né, com fio. E ele olhou os cubos aqui do alfabeto. Tá bom? Foi essas figuras que ele observou, esses objetos. Depois que ele observou, percebeu algumas características comuns e também algumas diferenças entre elas. E você, o que observa? Então você vai olhar aqui, nesses objetos, e vai comparar o que uma tem igual a outra, quais são as diferenças, tá? Ó, lembra que eu falei da face? Ó, aqui eu já consigo enxergar um círculo, aqui eu consigo enxergar, tá vendo? Como se fosse um triângulo, tá vendo? Outro triângulo. Então você vai comparar as imagens e vai mostrar o que elas têm de igual, o que elas têm em comum e o que elas têm de diferente entre elas, tá? Atividade 13.2. André falou para sua mãe que seus brinquedos têm diferentes formatos. Ela explicou a ele que os formatos desses objetos têm alguns nomes especiais e ele ficou curioso para aprendê-los. Que tal aprender também? A bola tem forma de esfera. Desenhe ou escreva o nome de outros objetos que têm esse formato. Então, ó, como eu já expliquei, a bola, né, ou uma bolinha de ping-pong aqui que é o caso, ela tem a forma de esfera. Então, aqui você vai completar esse quadrinho aqui, ou desenhando outros objetos que têm um formato de esfera, ou apenas escrevendo o nome deles. Se tiver dificuldade em desenhar, escreve apenas o nome de outros objetos que têm formato de esfera, de bola, tá? B. O chapeuzinho do palhaço tem formato de cone. Desenhe ou escreva o nome de outros objetos que têm esse formato. Então, como eu mostrei, ó, também temos aqui o nosso chapeuzinho do aniversário. Ele tem formato de cone. Lembrando que o cone, ó, base embaixo círculo, sobe como se fosse um triângulo, formando um cone. Ok? Então você vai olhar outros objetos aí que tem formato de cone, vai desenhá-los aqui, ou você vai escrever o nome. Tá? C.
Cada lata do telefone sem fio tem formato de cilindro. Desenhe ou escreva o nome de outros objetos que têm esse formato. Então, a lata não se parece com isso aqui, ó, com o rolinho de papel que eu peguei, que é um cilindro, certo? A lata também se parece com um cilindro. Então, aqui é a mesma coisa, você vai desenhar outros objetos que têm formato de cilindro, tá? Página 79, atividade 13.3. André observou que os dadinhos com letras não têm partes arredondadas, que é a figura A, essa figura aqui. É possível empilhá-los e eles ficam paradinhos, ao contrário da bola, que não para de rolar. Ele encontrou outros objetos que parecem com os dadinhos de letras, como os mostrados abaixo. Então, foram os exemplos que a gente usou. Tem o dadinho aqui, ó, o cubo, né, com as letras, que é igual ao que eu tenho aqui, que eu mostrei. Temos a figura B, que é um dado, né, para jogos, que a gente já viu bastante também. E a figura C, que é um cubo também, ó, que é o cubo mágico, que é de montar as cores. 2. André perguntou à sua mãe o nome dessas figuras. Ela explicou que esses objetos têm formato de cubo. Desenhe ou escreva o nome de outros objetos que têm formato de cubo. Então, aqui nesse espaço, você vai desenhar ou escrever o nome de outros objetos, além desses que têm formato de cubo. Ok? Atividade 13.4, na página 80. André tem uma irmã chamada Luísa. Ela trabalha em uma confeitaria e trouxe uma caixa de bombons de presente para ele. André prestou atenção no seu formato. Olha lá o formato. Né? Essa caixinha de bombons parece bastante com essa caixinha do celular aqui que eu mostrei, né? Ele observou que a caixa é parecida com um cubo, mas tem diferenças. Ó, lembra que eu comentei? Quais são as diferenças? Ó, o cubo e o paralelepípedo. O cubo, lembram das faces que são quadradas? E o paralelepípedo das faces que são retangulares, ó, elas não são do mesmo tamanho. Tá vendo? Então, você sabe quais são essas diferenças? Foi o que a gente acabou de dizer. A mãe de André disse que essa caixa tem o formato de paralelepípedo ou bloco retangular. Desenhe dois objetos que têm o formato de um bloco retangular. Ou seja, você vai desenhar dois objetos que se parecem com uma caixinha dessa ou uma caixinha de bombom. Tá? Ó, já dei até uma dica do que desenhar aqui. Né? Ó, caixinha de bombom. Então, por último, na página 81, atividade 13.5, observando a caixa de bombons, outra informação chamou a atenção de André. Olha lá, bombons finos, que é a marca, né? Contém 300 gramas. Ele então perguntou para a Luísa, o que quer dizer 300G? Aqui, pessoal, outra informação que ele encontrou foi aqui, ó, contém 300G. O que é isso aqui? Isso aqui nos mostra qual é a quantidade em peso de bombons que tem dentro da caixa, ou seja, 300G. Esse G, ele representa gramas, tá? A cada 100 gramas, nós temos 1 quilo. Lembra na nossa unidade de medida que nós tínhamos os milímetros, os centímetros e os metros? E que a cada 100 centímetros nós tínhamos 1 metro? Aqui, a cada 1000 gramas, eu falei errado aquela hora, a cada 1000 gramas nós temos 1 quilo. Então, aqui nós temos uma caixinha que possui 300 gramas, tá? É isso que quer dizer o G aqui, tá bom? Então, o que quer dizer 300G? Quer dizer que tem 300 gramas, que o G, então, é a sigla de gramas, tá bom? B, 300G, 300 gramas, é mais que 1 quilo ou menos? Lembra que eu expliquei que para ter 1 quilo a gente precisa ter 1000 gramas? 300 é mais do que 1000 ou é menos do que 1000? Então, ele é mais do que 1 quilo ou menos que 1 quilo, tá? O que você responderia, André? Então, como você ia contar para ele que 300 gramas é menos que 1 quilo? Por quê? Lembra que eu falei que 1 quilo precisa de 1000 gramas? Tá? Então, você pode colocar aqui. Alguns dias depois, na escola, André aprendeu muitas coisas sobre medidas de massa. Ficou sabendo que popularmente chamamos a massa de peso, foi o que a gente comentou, que é o peso das coisas, né? Descobriu que as unidades mais usadas são o quilograma e o grama, e que 1 quilo equivale a 1000 gramas, olha lá, foi o que eu falei. As duas unidades que estão mais usadas são a grama e o quilograma. Então, a cada 1000 gramas, nós temos 1 quilo. Bem? Então, essas são as nossas atividades de hoje. Você pode procurar aí na sua casa outros objetos. Não deixe de procurar outros objetos que tenham os formatos que estão aqui nas nossas atividades, porque eles vão auxiliá-los a fazer as atividades.
tá? Então essas são as nossas atividades de hoje. Bons estudos!